Peter Pan, o menino que se recusou a crescer. Um personagem de ficção que na vida real inspirou um conceito psicológico poderoso. E se eu dissesse que milhões de adultos hoje vivem como Peter Pan, presos em uma adolescência emocional perpétua? Em 1983, o psicólogo Dan Kiley cunhou o termo Síndrome de Peter Pan para descrever homens adultos que se recusam a crescer emocionalmente. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse conceito que afeta relacionamentos, carreiras e vidas inteiras. Se você conhece alguém assim, ou talvez esteja se perguntando se esse conceito se aplica a você mesmo, fique até o final. Vamos descobrir juntos não apenas o que é esta síndrome, mas como podemos superá-la. Dan Kiley descreveu em seu livro características específicas desse fenômeno. Vamos analisá-las aprofundando cada ponto para uma melhor compreensão. A dificuldade em assumir responsabilidades básicas da vida adulta vai além de esquecer um compromisso ocasional. Indivíduos com a síndrome de Peter Pan frequentemente evitam ativamente tarefas como pagar contas, manter um emprego estável ou cuidar das responsabilidades domésticas. Essa esquiva pode se manifestar de várias formas, desde procrastinação crônica até a dependência financeira de outros. Eles podem, por exemplo, mudar constantemente de emprego, alegando insatisfação, mas sem buscar ativamente soluções para construir uma carreira sólida. No âmbito doméstico, podem deixar a organização e limpeza da casa inteiramente a cargo de outros, demonstrando uma falta de consideração pelo espaço compartilhado e pelo trabalho alheio. Ansiedade social. Não se trata apenas de timidez. A ansiedade social em indivíduos com essa síndrome está frequentemente ligada ao medo de serem julgados ou de falharem em situações que exigem um comportamento adulto. Isso pode incluir desde apresentações profissionais até encontros sociais formais, onde se espera um certo nível de etiqueta e maturidade. Eles podem evitar essas situações ou se comportar de maneira inadequada, como fazer piadas inoportunas ou adotar uma postura defensiva. Essa ansiedade pode limitar significativamente suas interações sociais e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Solidão emocional. A incapacidade de formar conexões emocionais profundas é uma característica central da síndrome de Peter Pan. Esses indivíduos podem ter dificuldade em se abrir emocionalmente, compartilhar vulnerabilidades e construir intimidade com outros. Seus relacionamentos podem ser superficiais ou marcados por um ciclo de idealização e desvalorização, onde inicialmente se mostram muito interessados e depois se afastam quando a relação exige maior comprometimento emocional. Essa dificuldade em se conectar pode levar a um sentimento profundo de solidão, mesmo quando estão rodeados de pessoas. Conflitos com figuras de autoridade. A rebeldia persistente contra qualquer forma de autoridade não é uma simples discordância de opiniões. Indivíduos com essa síndrome frequentemente reagem de forma negativa a regras, normas e figuras de autoridade, seja no trabalho, na família ou na sociedade em geral. Podem questionar constantemente as decisões de seus superiores, desrespeitar regras estabelecidas ou se envolver em discussões improdutivas. Essa postura desafiadora pode gerar problemas em suas relações interpessoais e limitar seu progresso em ambientes que exigem colaboração e respeito à hierarquia. Narcisismo. A visão inflada de si mesmo, combinada com pouca empatia pelos outros, é um traço marcante. Indivíduos com essa característica podem acreditar que são especiais, únicos ou que merecem tratamento diferenciado. Eles podem ter dificuldade em se colocar no lugar do outro, minimizar os sentimentos alheios e se concentrar excessivamente em suas próprias necessidades e desejos. Essa falta de empatia pode prejudicar seus relacionamentos, gerar conflitos e dificultar a construção de laços genuínos. Sexismo. É importante abordar essa característica com cuidado e nuance. Embora Dan Kiley tenha incluído o sexismo como uma característica da síndrome de Peter Pan, é fundamental reconhecer que comportamentos sexistas podem ser manifestados por qualquer pessoa,
independentemente de ter ou não a síndrome. No contexto dessa discussão, o sexismo se refere a uma dificuldade específica em alguns indivíduos de ver mulheres como iguais, tratando-as com condescendência, objetificação ou desrespeito. Isso pode se manifestar em atitudes como interromper a fala de mulheres, desvalorizar suas opiniões ou assumir que elas devem desempenhar papéis tradicionais de gênero. É crucial enfatizar que essa não é uma característica universal da síndrome, e que muitos indivíduos com a síndrome podem ter relacionamentos saudáveis e igualitários. O que diferencia a síndrome de Peter Pan de uma simples fase de imaturidade é sua persistência e o impacto negativo que causa na vida da pessoa e de quem está ao seu redor. Não é apenas gostar de videogames ou de cultura pop, é a incapacidade de assumir as responsabilidades básicas da vida adulta de forma consistente e saudável. Para ilustrar melhor essa distinção, podemos pensar em um jovem adulto que passa um fim de semana jogando videogame com amigos. Isso, por si só, não indica a síndrome de Peter Pan. No entanto, se esse mesmo indivíduo negligencia suas obrigações profissionais, evita pagar suas contas e espera que seus pais ou parceiro cuidem de todas as suas necessidades práticas, estamos diante de um padrão de comportamento que se alinha mais com a síndrome. É crucial também diferenciar a síndrome de outros transtornos psicológicos. Embora possa haver comorbidades, como transtornos de ansiedade ou depressão, a síndrome de Peter Pan se caracteriza primariamente pela imaturidade emocional e pela esquiva de responsabilidades. O diagnóstico diferencial é fundamental para um tratamento eficaz. Os números são impressionantes. Segundo pesquisas recentes, o número de homens entre 25 e 40 anos morando com os pais aumentou 20% na última década. O adiamento de marcos tradicionais da vida adulta, como casamento, paternidade e estabilidade profissional, também cresceu significativamente. Esses dados refletem uma tendência social complexa, onde fatores econômicos e culturais se entrelaçam com dinâmicas psicológicas individuais. Segundo Dan Kiley e pesquisadores posteriores, as raízes da síndrome de Peter Pan geralmente se encontram na infância e adolescência, em uma complexa interação de fatores familiares, sociais e culturais. Pais que superprotegem seus filhos, realizando todas as tarefas por eles e evitando que enfrentem as consequências naturais de seus atos, podem inadvertidamente criar adultos incapazes de lidar com as responsabilidades da vida. Essa superproteção pode se manifestar de várias formas, desde fazer o dever de casa dos filhos, até resolver todos os seus problemas interpessoais. O resultado é um indivíduo que não desenvolve as habilidades de autonomia, resiliência e autoconfiança necessárias para enfrentar os desafios da vida adulta. A falta de exemplos claros de masculinidade ou feminilidade emocionalmente saudável pode deixar muitos jovens adultos confusos e sem direção. Em alguns casos, isso pode significar crescer em um ambiente familiar, onde os pais são emocionalmente imaturos, ausentes ou disfuncionais. Em outros casos, a influência de estereótipos culturais ultrapassados que associam a maturidade à rigidez e à repressão emocional pode dificultar o desenvolvimento de uma identidade adulta equilibrada. Nossa sociedade frequentemente valoriza a juventude e o consumo, criando um ambiente onde o envelhecimento é temido e a responsabilidade é vista como um fardo. A constante exposição a imagens e mensagens que glorificam a juventude eterna pode gerar uma aversão ao amadurecimento e uma resistência em assumir os papéis e responsabilidades da vida adulta. A facilidade de acesso ao entretenimento e ao consumo imediato também pode contribuir para a dificuldade em adiar a gratificação e em se comprometer com metas de longo prazo. É fundamental considerar os fatores socioeconômicos que contribuem para o prolongamento da adolescência em muitos adultos. Em uma economia globalizada e instável, com empregos precários, alto custo de vida e dificuldade de acesso à moradia e à educação, muitos jovens adultos se sentem impedidos de alcançar os marcos tradicionais da idade adulta, como a independência financeira, o casamento e a formação de uma família.
Essa sensação de impotência e falta de perspectivas pode levar a um estado de limbo prolongado, onde os indivíduos se sentem presos em uma fase de transição, sem conseguir avançar para a vida adulta plena. As políticas públicas e as estruturas sociais têm um papel importante em criar condições que facilitem a transição para a vida adulta e promovam o amadurecimento emocional. Talvez em nenhum lugar os efeitos da síndrome de Peter Pan sejam mais visíveis e dolorosos do que nos relacionamentos românticos. A imaturidade emocional e a esquiva de responsabilidades podem criar dinâmicas disfuncionais e gerar um sofrimento significativo para ambos os parceiros. No início, achei charmoso seu lado despreocupado e brincalhão. Era como se estivesse vivendo uma aventura constante. Mas com o tempo, percebi que essa leveza era, na verdade, uma incapacidade de assumir responsabilidades. Precisei me tornar a gerente da casa, da agenda, das finanças. Era eu quem organizava os compromissos sociais, cuidava da manutenção da casa e planejava o futuro. Ele continuava vivendo como se tivesse 20 anos, sem pensar nas consequências de suas ações. O pior é que, quando eu tentava conversar sobre isso, ele se fechava ou me acusava de ser controladora e careta. Me sentia cada vez mais sozinha e incompreendida, como se estivesse em um relacionamento com um adolescente, não com um adulto. Muitos relacionamentos afetados pela síndrome de Peter Pan seguem um ciclo previsível e doloroso. No início, a leveza e a despreocupação do indivíduo com a síndrome podem ser vistas como charmosas e atraentes. Com o tempo, a falta de responsabilidade e a imaturidade emocional começam a gerar um desequilíbrio na relação, com um dos parceiros assumindo um papel de cuidador. As tentativas de discutir o problema e buscar mudanças são frequentemente recebidas com resistência, negação ou evasivas. Podem ocorrer promessas de mudança, mas elas raramente são cumpridas a longo prazo. Pode haver momentos de melhora temporária, mas os padrões de comportamento tendem a retornar. O ciclo se repete, gerando frustração, ressentimento e um desgaste emocional crescente, que pode levar ao fim do relacionamento. Se você se identificou com alguns aspectos da síndrome de Peter Pan, lembre-se, reconhecer o padrão já é o primeiro passo para a mudança. E se você convive com alguém assim, talvez este vídeo possa iniciar uma conversa importante. Compartilhe sua experiência nos comentários. Você conhece alguém com características do homem-criança? Ou talvez você mesmo já tenha superado alguns desses padrões? Sua história pode ajudar outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e psicologia. Até o próximo vídeo.